Ministério Esperança, Assembleia de Deus Cidade Alta, oração e estudo bíblico nas quartas às 20 horas, aos domingos às 19 horas, cultos de louvor e adoração. Ministério Esperança, Rua São Paulo, número 802, Parque Cidade Alta, Nova Esperança, Paraná. Ministério Esperança, unidos no amor de Deus. Assista, curta e compartilhe às quartas e aos domingos os nossos cultos. E todas as sextas às 21 horas, o Conexão Esperança é especial, transmitido ao vivo pelo Facebook e a Rádio Escala FM 87,9 de Paranavaí. Conexão Esperança. Fale com o Ministério Esperança. 449-9945-0202. E-mail diretoria1@msn.com. Facebook Assembleia de Deus Cidade Alta e também pelo Donizete Silva Zete. Fale com o Ministério Esperança pelo WhatsApp 449-9945-0202. Está entrando no ar. Conexão Esperança. Realização Ministério Esperança, Assembleia de Deus Cidade Alta. Ministério Esperança, unidos no amor de Deus. Apresentação Donizete Silva e Ruth Pereira. Olá, irmã, irmão, amigo, amiga, seguidora, seguidor das mídias sociais, ouvintes da Rádio Escala FM 87,9 de Paranavaí e de todo esse mundão de meu Deus. Graça, saúde e paz seja sobre a sua vida, onde quer que você esteja, onde quer que você vá. Aqui fala o pastor Donizete Silva. Estamos vendo ali, 21 horas e 5 minutos, 21h05, dia 10 de agosto de 2018. Está no ar o Conexão Esperança de número 154, ao vivo pelo Facebook e Rádio Escala FM 87,9 de Paranavaí, estado do Paraná. À minha esquerda, com a sua boina elegante, nesse dia, nessa noite fria de Nova Esperança, pastora Ruth, como é que está? Tudo bem? Boa noite a todos. Tudo bem, graças a Deus. Só o frio, né, que está demais hoje. Meu Deus do céu, será quem que pecou para tanto frio assim, hein?
Todos nós, né? Todos nós pecamos. Deve ser a Lúcia, né? Um abraço aí para a missionária e cantora Salete Sanitá, da Assembleia de Deus Ministério Madureira, em Paranavaí. A Adebras, que está nos acompanhando. Deus abençoe, cantora Salete. Você que deseja falar da cantora Salete ou com a cantora Salete, 449-9958-3057. Ela está à sua disposição. Da mesma forma, a missionária, pastora, cantora Marisete Santos, da Igreja Presbiteriana de Mandaguari. Você pode falar com ela também no 449-9872-4719. A cantora Miss Silva, pastora Ruth, estará conosco aqui no dia 19, vai ser num domingo. Ela que é da Assembleia de Deus Fogo e Glória de Colorado. Tem os telefones de contato também para você contactá-la, levar aí na sua igreja, 449-9843-8032 e o 449-9928-7282. Ela estará conosco no dia 19/8, 19h30 aqui na igreja. Você é nosso convidado especial para estar conosco. São mulheres abençoadas, pastora Ruth, que sempre estão aqui conosco, nos ajudando na obra do Senhor. Cantam que é uma bênção, é uma maravilha, não é verdade? São uma bênção nas mãos do Senhor Jesus. Vamos mandar um alô aí também pro pessoal do Copene, que é o Conselho de Pastores e Pastoras aqui de Nova Esperança, que sempre estão também sintonizados. Nós temos aí a Marcha para Jesus no dia 15 de setembro. O pessoal está ensaiando, tem vários irmãos de inúmeras igrejas prontos aí para essa Marcha para Jesus, que vai ser uma bênção, que vai ser uma maravilha, pastora Ruth. Você vai estar lá? Com certeza, se Deus quiser, eu estarei lá. Você vai marchar a pé ou de carro? Eu vou de carro. Ai, vai ser uma carreata, uma bênção, uma maravilha, viu? Ah, meu Deus do céu. Um abraço pro pessoal que já está conosco. A Débora Cristina está acompanhando a gente, ela é nossa colega de Paranavaí. E a Ângela Silva também está acompanhando. Curta, compartilha aí o nosso vídeo, o nosso programa. Você que está acompanhando pelo Facebook, e vai ser uma bênção. Pastora Ruth, hoje nós vamos falar acerca das mulheres, né? Iremos, sim. Olha, então vamos fazer um preâmbulo, uma introdução, não é isso? Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, está escrito na Bíblia Sagrada, no livro de Gálatas, capítulo 13, o verso de número 28. A arrogância humana, declarando superioridade baseada na etnia, ascendência, cultura ou gênero, custou, ao longo da história, o cerceamento de direitos inalienáveis de milhões de seres humanos. Dentre tantos grupos oprimidos, massacrados, vilipendiados e dizimados, refletiremos sobre a discriminação social da mulher na sociedade e nas igrejas cristãs protestantes brasileiras. Ao longo da história, a organização humana está marcada por traços de dominação masculina, patriarcalismo e machismo. O poder, para o homem, é a capacidade de dominação e imposição sobre todos os diferentes, desde sua relação com a natureza, a relação com os seus semelhantes mais fracos, em termos físicos, bélicos ou econômicos. O patriarcado constituiu o homem, fisicamente falando, mais forte. Porém, em sociedades matriarcais existentes até o dia de hoje, é possível encontrar mulheres com grande força física, aptas, por exemplo, para a caça e trabalhos relacionados à agricultura e à edificação de habitações. Além dos argumentos físicos muito comum serem utilizados para a manutenção do machismo, construíram-se outros, por exemplo, o teológico,
especialmente nas religiões monoteístas, como é o caso do cristianismo, que nós seguimos. Diversos textos bíblicos dão base para a submissão feminina, no sentido de subserviência da mulher. Estes textos são utilizados, em sua maioria, sem o devido cuidado com o contexto cultural em que foram produzidos. Não é considerada ainda a grande contribuição feminina na Bíblia, abundante tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Isso levou a mulher a desenvolver papel secundário na maior parte das sociedades, tendo reconhecimento e direitos sonegados. Já se ensinou que as mulheres não possuíam alma. Até há pouco tempo, as mulheres não tinham direito, pastora Ruth, ao voto, ao exercício político ou a ocupar cargos de liderança na maioria das instituições seculares e também nas igrejas, nas religiões. Mas que bom, pastora Ruth, que isso está mudando. E veremos no que a música cristã protestante ajudou e tem ajudado nesse processo. Assim como nos movimentos raciais por igualdade, simbolizados, por exemplo, por Luther King, Mandela e tantos outros, as mulheres ganharam as ruas, impuseram sua voz e lutaram por reconhecimento. Do sufrágio feminino, que é o direito de votar, aos movimentos mais radicais, passando pela teologia feminista de Rosemary Ruyter, vimos mulheres do mundo todo lutando por direitos equânimes e uma convivência social livre dos padrões opressores baseados em normas de gênero patriarcal. Abordar, portanto, esse tema no nosso programa é uma contribuição, pastora Ruth, para a liberdade, para que todos e todas contemos com a ajuda de Deus a fim de nos compreendermos como corpo, membros diferentes com funções igualmente importantes. Ninguém é dono ou senhor do outro, seja do corpo da mulher, do corpo do homem, da moral da mulher, da moral do homem. Somos todas e todos propriedade exclusiva de Deus, que não está preso ao gênero, tendo em vista que, na essência, Deus não é homem e nem mulher. Não é isso? Com essas considerações, nós vamos, para não ficar muito falado, pastora Ruth, nós vamos cantar aqui, vamos começar com 3 músicas que são de cantoras abençoadas, e nós vamos fazer aqui essas 3 músicas da cantora, pastora, que é uma bênção, canta desde menina, que é a cantora Denise Cardoso. Não é isso? Conhece ela, pastora Ruth? Conheço. Já cantou com ela? Não, com ela eu não cantei ainda não. Maravilha, né? Mas então, um dia eu espero cantar com ela. Lá certeza. Na Glória. É isso aí, nem que seja na Glória, né? Com certeza. Então nós vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer 3. Acho que não dá pra gente cantar tudo, mas pra gente demonstrar aqui. Se isso não for amor, feliz será. E há momentos, que é da cantora Denise Cardoso, cantora que foi aí projetada, ajudada no canto pelo nada mais, nada menos do que o Luiz de Carvalho. Não é verdade? Cantou bastante com ela, lá já com cerca de 8 ou 9 anos, ela já fez gravações e já cantava, novinha, né? Novinha, e era uma bênção, né? Uma bênção, né? Vamos relembrar um pouquinho, né? Se isso não for amor, deixou. Deixou
esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui, estava só e ferido no Gólgota para dar a sua vida por mim. Se isso não for amor, o céu não é real. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o oceano secou, tudo perde o valor. Se isso não for amor, feliz será se em teu viver existe um vazio, e se não podes cantar com os que cantam pra Jesus, não te detenhas, não chores, meu amigo. Cristo transforma as trevas em plena luz. Feliz será, jamais verás sua vida em pranto se findar. Feliz será se ao Senhor teu coração entregar. Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Há momentos que as palavras não resolvem, mas os gestos de Jesus demonstra amor por nós. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Que maravilha! Então isso é Denise Cardoso, uma irmã que começou a cantar aí com seus... tinha 9 anos mais ou menos, 8 para 9 anos. Interessante que era um pouco assim constante a participação, talvez não da mulher, né, nessa época, mas da criança. Mas uma criança que era tão mulher quanto criança. E foi crescendo, abrindo espaço na igreja em que poucas pessoas podia falar alguma coisa mesmo nessa época. E aparece Deus usando
essas irmãs e sendo ali uma bênção para a glória de Deus. E aí, para a gente fechar um período em que a mulher ela sumiu da história que a gente conhece no mundo, nós vemos o quê? Vamos falar de um período que é o período pré-histórico. Vamos passear um pouquinho pela história da humanidade, em rápidas palavras, não é isso? Então, quando nós falamos da história da humanidade, o que nós temos? Falar da mulher das cavernas, não é isso? Mulher das cavernas, né? Mulher das cavernas. Então, a história da humanidade, ela pode ser dividida em duas grandes fases, a pré-história e a história. Então, essas duas grandes fases, elas são divididas em períodos comumente chamado como idade. Então, quem gosta de estudar história, né, vai ver, por exemplo, a Idade da Pedra Lascada, que é o período chamado Paleolítico. Aí depois nós vemos vem vindo, né, a organização do homem enquanto sociedade se deu num segundo período, que é o período da Pedra Polida. E aí vem subindo o período dos metais, que é ferro, cobre, bronze, que o homem começa a trabalhar esses elementos da natureza. Então, esse período dessas três idades é a chamada pré-história, que é todo o período existente antes da invenção da escrita, da comunicação, da escrita, né, porque a comunicação tinha, mas a comunicação se dava por meio de símbolos e gestos. E abrange milhões de anos, né, antes de Cristo, né? Você vai ver aí, a pastora Rui estava falando de umas colegas dela aí que são pré-históricas, né? Então, nessa época, o homem aprendeu a viver em comunidade, a utilizar o fogo, por exemplo, domesticar os animais, produzir alimentos, deu origem, por exemplo, à própria agricultura, e foi aí ficando um pouco mais sofisticado, criou a pintura, por exemplo, a cerâmica, e fez as primeiras organizações sociais e políticas. Então, esse período ele data a cerca de 4 milhões, mais ou menos, antes de Cristo, até o ano 4000 antes de Cristo também, abrangendo todas essas idades que nós colocamos aí, que é dividido basicamente em 3 períodos, né, que é o período paleolítico, neolítico e o período, a idade dos metais. E aí o que a gente vê? O estudo dessa história, de tudo isso que eu disse, ele foi um estudo feito hegemonicamente pelos homens. E durante vários séculos restringiu, por exemplo, a participação da mulher nessa história. Veja, quando você fala de pré-história, você fala de homens das cavernas, não é assim? E você só tem uma ideia da mulher das cavernas quando a gente vê aquele desenho, né, o cidadão cavernoso, né, lá das cavernas, com a mulher nas costas, com um pedaço de pau, né, como se corresse atrás da mulher, desse uma pancada na cabeça dela. Pior. Não é assim? Pelos cabelos. Pelos cabelos? As histórias que a gente vê e ouve eram pelos cabelos que puxava a mulher, né? E aquilo era comum, era natural, né? Exatamente. Então, mas você sabia que isso foi criado na história para que a cultura patriarcal, né, do homem dominando tudo e sobre todos, nós temos muitos desses problemas na igreja, para que isso fosse transferido para as demais gerações, né? Então, assim, apenas recentemente, lá pelos idos do século XIX, que nós tivemos alguns achados fósseis que obrigou praticamente a humanidade a reconhecer que a mulher existia no período das cavernas e ela tinha um papel importante naquela sociedade, né, que foi apagado da história, não é verdade? Como é que chama lá as suas colegas? É a Lucy e a Luzia, né? É mesmo? Sim. E você conhecia elas ou não? A Lucy é um fóssil de
3,2 milhões de anos Vixe. antes de Cristo. Deus me livre. Descoberto em 1974 no Triângulo de Agar, de Afar, Etiópia. Ela era uma Etiópia, então? Sim. E a Luzia? A Luzia é um fóssil de 11 mil anos antes de Cristo, e seu povo vivia na sertania de Pedro Leopoldino, na região Onde mineira é isso? Uai? de Lagoa Santa. Então ela falava uai? Falava. Foi encontrada no fundo de uma caverna em Minas Gerais, em 1975. Então veja que a luta das mulheres não muda só o presente e o futuro, muda o passado também. Sim. Um passado que se apagou, né? A gente tem muito disso, né? Sei que é uma coisa chata, mas é interessante exemplificar. As pessoas hoje, por exemplo, sou casado contigo, né? E aí tudo é love, não é assim? Aí você tira as fotos junto, né? Ali coloca no Facebook, né? E tal, né? Aí, quando chega um determinado momento, por algum motivo, a gente separa. Aí, normalmente, o que as pessoas fazem? Arranca todas as fotos, né? Fica só a criatura sozinha. Então, é você separado. É mais ou menos isso que foi feito com a história da mulher na pré-história. Se você lê as coisas do passado, é como se a mulher não existisse. Ela não tivesse nenhum papel. Isso é grave porque foi intencional. Então o domínio do macho, do homem, nesse tempo todo, se deu por essas artimanhas que às vezes na igreja a gente também costuma reproduzir isso, e isso não é bom. Então a gente traz esse tema para o programa, olhando para a música, porque a música ela teve esse papel, esse poder, essa bênção de fazer essas diferenças, né? De introduzir a mulher de forma adequada na igreja cristã, na igreja protestante no Brasil. Aí, deixa eu ver aqui, são 21 horas e 28 minutos, pastora Ruth. Nós vamos colocar aqui as nossas vinhetas, e daqui a pouquinho a gente volta. Quais são as duas músicas que nós vamos cantar aí na sequência? Lá no Caminho do Gólgota, né? Quem canta essas músicas aí, acho que é a Eula Paula, né? Aqui não está escrita Eula Paula, não. Mas eu acho que é ela mesma. Então nós vamos colocar aqui as vinhetas, e daqui a pouquinho a gente volta com você. Ministério Esperança, Assembleia de Deus Cidade Alta, oração e estudo bíblico nas quartas às 20 horas, aos domingos às 19 horas, cultos de louvor e adoração. Ministério Esperança, Rua São Paulo, número 802, Parque Cidade Alta, Nova Esperança, Paraná. Ministério Esperança, unidos no amor de Deus. Assista, curta e compartilhe. Às quartas e aos domingos os nossos cultos. E todas as sextas às 21 horas, o Conexão Esperança é especial. Transmitido ao vivo pelo Facebook e a Rádio Escala FM 87,9 de Paranavaí. Conexão Esperança. Fale com o Ministério Esperança. 449-9945-0202. E-mail diretoria1@msn.com. Facebook Assembleia de Deus Cidade Alta, e também pelo Donizete Silva Zete. Fale com o Ministério Esperança pelo WhatsApp 449-9945-0202. Nosso abraço aí ao Sargento Fontana, que está nos acompanhando também. Você pode fazer o seu comentário, deixar aí o seu joinha, interagir conosco. É sempre uma alegria, uma bênção ter você aqui no nosso programa. Um abraço para o pessoal aí os ouvintes da Rádio Escala, que está nos acompanhando também. Deus abençoe grande e poderosamente a vida de vocês. Nós vamos fazer aqui duas músicas. Essas músicas são antigas, né? Da época das cavernas, né? Não chega tanto, não. Ai, meu Deus, mas se você olhar algumas fotos, você vai ver, viu? Só por Deus, não vamos nem comentar. Ah, meu pai.
Nós vamos fazer Caminho do Gólgota, e A Porta é Jesus. Poderíamos cantar aqui algumas outras da cantora Eula Paula. E essas músicas elas foram cantadas por diversas irmãs. Nós temos, por exemplo, Gólgota, acho que a Mara Lima cantou, A Porta é Jesus aqui, a Mara Lima, Shirley Carvalhais. Aí nós vamos fazer alguns programas seguindo esse tema, e aí nós vamos passar por todas essas cantoras, né? Mara Lima, Shirley Carvalhais, Aline Barros, né? A própria Ana Paula Valadão, né? E por aí vai. Então, vamos cantar músicas que projetaram essas cantoras que fizeram algumas diferenças aí na vida das igrejas. Lembrando que nós estamos falando, nós vamos hoje até a Idade Média. Aliás, até a Idade Antiga, né? Então, na Idade Antiga, nós não estamos falando de pastora, porque não tinha pastora. Na verdade, não tinha nem música, né? Mas para não ficar o programa só falado, é que nós estamos aqui exemplificando e cantando aqui algumas músicas. Só a partir do século XIX, mais ou menos por aí, que a gente vai ver surgindo algumas cantoras, pastoras. Aí nós vamos colocar tudo isso também na história das mulheres na música protestante no Brasil. E hoje a gente faz uma introdução porque desse calvário, não é isso, pastora Ruth? Esse calvário da alma feminina na igreja. Porque quando você fala de calvário, lembra de Jesus, né? Do sofrimento dele, né? Muito sofrimento, né? Que não é diferente do sofrimento que as mulheres tiveram e às vezes ainda têm na igreja nos dias de hoje. Gólgota. Que frio que tá, hein? Bichinho do Ran tá aí também? Tá aqui. Misericórdia. Será que na pré-história tinha o bichinho do Ran? Você sabe que a Luzia parece que morreu de uma queda, né? Foi. Coitada, né? Será que estava escalando algum prédio? Fugindo de algum animal, né? Pode ser também, né? Gólgota. Lá no caminho do Gólgota vejo sofrendo o meu amado Jesus a caminhar. Pesada a cruz em seus ombros, ali vai gemendo, não tendo alguém ao seu lado pra lhe amparar. Vejo com os olhos da fé os teus passos na areia. Vejo o lugar da caveira ali a esperar. Vejo pregado na cruz com olhar de ternura, orando e dizendo ao Pai: consumado está. Como o Cordeiro de Deus não abriu sua boca, e ao matadouro seguiu sem reclamar. Formosura nenhuma havia em seu rosto, pisados por nossos pecados sem nunca pecar. Vejo com os olhos da fé os seus passos na areia. Vejo o lugar da caveira ali a esperar. Vejo pregado na cruz com olhar de ternura, orando e dizendo ao Pai: consumado está.
Vamos ao outro. A porta é Jesus. Deus olhando do céu para a terra não viu nenhum justo sequer. Até mesmo os seus seguidores o abandonaram, negando a fé. Deus é tão bom, pois abriu a porta para você passar. A porta é Jesus. A porta é Jesus. A porta é Jesus. A mulher que adulterasse nas leis de Moisés deveria morrer. Levaram diante de Cristo neste mesmo ato, mas ele é a porta e ela passou. E ela passou. Deus é tão bom que abriu a porta para você passar. De novo. Deus é tão bom, pois abriu a porta para você passar. E a porta é Jesus. 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 Você vê que coisa interessante, né? A letra dessa música, né? E aí ela tem outras estrofes, mas nós escolhemos essa exatamente para dialogar um pouco dessa questão da mulher, né? Então, ó, a mulher que adulterasse na lei de Moisés deveria morrer. Certo? Levaram diante de Cristo nesse mesmo ato, né, de adultério, mas ele sendo a porta, ela passou. Isso aqui tem uma questão cultural bastante importante e forte, porque assim, a mulher que adulterasse na lei de Moisés, que aí a lei de Deus, digamos, né, entregue a Moisés, ela deveria morrer. E o que acontecia com o homem? Morria também? O homem se safava, né? Então, mas você vê... De todas. Mas é um negócio interessante, né? Então, isso é cultura patriarcal, né? E tem gente que defende, né? Então, quando Jesus ele veio, aqui, por exemplo, Jesus, por isso até ele morreu, né? Porque Jesus não seguiu o que as pessoas imaginavam que ele seguisse, né? Aquele cunho, né, da história. Olha, você tem que agora obedecer o sistema, você tem que trabalhar com o sistema. Então veja que nós, na Luzia e na Lúcia, com o relato delas, nós falamos de todo um período pré-histórico que se tentou ao longo dos anos apagar a questão da mulher. Aí nós entramos num período de 4.000 anos antes de Cristo até 476 da nossa era, que é a chamada, pela classificação histórica, a Idade Antiga. Aí nós temos nesse período, pastora Ruth, se antes tentou-se apagar a história da mulher, aqui nós vemos uma demonização da mulher, porque esse período da história que nós queremos aqui trabalhar com você, ele tem uma coisa interessante, esse período da história. Se lá a pré-história foi um período que o homem não sabia escrever, enfim, esse período aqui é um período de maior desenvolvimento. Então, um período da história que se conta a partir do desenvolvimento da escrita pelos sumérios. Então, um período, como eu disse, de 4.000 antes de Cristo para cá. Tá? E aí hoje, para a gente não atropelar o programa e fazer aí pelo menos mais 2 músicas contigo, sendo já 21h45, nós vamos encerrar no período da Idade Antiga. Nesse período, a Idade Antiga,
Foi nela que as principais religiões do mundo tiveram origem. Você sabia disso? Né? Então você tem o quê? O cristianismo, por exemplo, iniciou nesse período porque 476, de 4.000 a 476 está exatamente o quê? Toda essa questão dos hebreus que a gente tem, chamamento de Abraão, está nesse período aí. E o nascimento de Cristo, né? E a gente tem também o quê? Do cristianismo, budismo, judaísmo, confucionismo. Então, tudo isso, essas principais correntes filosóficas, religiosas, porque foi um período também que o homem pensou mais, né? A filosofia grega, por exemplo, atingiu seu ápice com as ideias de Sócrates, Platão, Aristóteles, e os campos da matemática avançou também. Aí nós temos ainda história, astronomia, todos esses campos tiveram grandes avanços teóricos. Civilizações, por exemplo, a civilização egípcia, é desse período, a civilização mesopotâmia desse período, a própria hebraica, fenícia, da Pérsia, a Grécia antiga, e também a civilização romana antiga e o poderoso Império Romano. Tudo dessa época. E é importante as pessoas saberem disso, porque nós temos hoje, por exemplo, a Igreja Católica, ela é um braço, uma sequência, foi trabalhada, iniciada no Império Romano. E nós também, né? Porque assim, se você estudar a história das religiões, né, você vai ver que tudo começou com Cristo, a Igreja Romana, da Igreja Romana foram surgindo inúmeras igrejas que traz toda essa carga também. E não adianta dizer que não, porque traz, né, toda essa carga dos problemas que tinha lá. É a mesma coisa, por exemplo, de eu dizer que não sou filho do meu pai, que não sou filho do meu avô, que não sou filho, não tenho sangue do meu bisavô, né? Não adianta, você tem lá os traços, não tem jeito. Então isso a gente traz também. Então no cristianismo, o clero machista, para garantir o patriarcado por meio da igreja, né, que se usou a igreja também para isso, se usou a igreja para fazer também toda essa manutenção. Então, para fazer um certo controle sobre a mulher, a igreja ela demonizou a mulher por vários séculos. Por vários séculos. Dizia ser a mulher, né, aberta aos vícios e dada à prática pecaminosa, com base no relato bíblico de Gênesis, onde Eva era vista como a principal, aliás, a única responsável por ela ter, enfim, feito o Adão pecar. Logo, ela seria responsável pela consumação do chamado pecado original. Então, você é culpada de todo o pecado do mundo. Coitada da mulher, viu? Exatamente. E aí, isso se tornou um calvário na vida da mulher. Então, com isso, a mulher ela poderia ser vista como uma espécie de aliada do diabo, do demônio, que poderia desvirtuar o verdadeiro cristão. E quem era o verdadeiro cristão aqui? Me diga. Os homens. Exatamente. Então o homem era o verdadeiro cristão e a mulher ela era aliada do diabo. Por isso, quando você olha ali os elementos culturais das leis, inclusive as escritas que se tem no livro sagrado, na Bíblia, ele tem essa questão também. A música que nós acabamos de ler, a mulher que adulterasse nas leis de Moisés, ela deveria morrer, porque a culpa do adultério era dela. Então o homem santo, o verdadeiro servo de Deus, estava ali incumbido da sua função, tranquilo, com a sua orientação para Deus. De repente chega a mulher, enviada pelo diabo, aquela representante, aliada do diabo, vem, e tira o homem da sua comunhão.
E ainda hoje nós temos, né, pastores, por exemplo, que chegam ao ponto de dizer, chega para a irmã e diz que a irmã tirou a comunhão dele. Olha, você tirou a minha comunhão no culto com esse lenço que você está com ele aqui. Então, a irmã, por favor, a irmã tira esse lenço, porque esse lenço não é de Deus. Então, tem gente que ainda age assim, né? Olha, né, você tira aqui essa blusa, porque essa blusa não é de Deus. Você vai colocar uma burca. Você sabe o que é uma burca? Sei. Quer usar uma burca? Não, senhor. Estou fora dessa burca. Então, mas nós temos, infelizmente, esse tipo de coisa, né? A gente vê ainda nas nossas culturas esses elementos, né? Homens ainda ordenando, né? Eu já pedi para vocês tirar alguma roupa? Alguma vez? Pedir não, exigir, né? Olha... essa roupa não, rasga tudo e joga fora? Nunca você fez isso. Mas dá vontade de fazer. Mas assim, a gente dialoga, né? Então aqui nós dialogamos, né? Tem, por exemplo, quantas das vezes, né? Eu coloco, por exemplo, uma roupa e a Ruth fala, olha, essa camisa não ficou bem, olha, essa calça não sei, gostei dela. Exatamente, então nós dialogamos, né? No mesmo nível, né? Agora, a gente está dizendo, eu li, por exemplo, uma vez, uma irmã que ela entrou na justiça contra a igreja e contra um pastor. Você sabe por quê? Ela ia casar, né? Ajustou tudo, né, e tal, e aí quando ela passou lá no pessoal que faz a técnica, né? Passa uma maquiagemzinha, né, e tal, ajusta assim. Então, quando chegou na igreja... No meio de todo mundo, o pastor falou, olha, você está parecendo uma Jezabel. Eu não... Quem fez isso? Eu, né, vou fazer o casamento, faça o seu casamento. Se você for lá, retirar esse vestido e tirar essa maquiagem aí do seu rosto, né? Aí, dá para imaginar o que aconteceu, né? A irmã, todo mundo aos prantos, né? A irmã ficou desolada, tinha gastado já para fazer toda aquela decoração, enfim, e ela, depois de muitos anos, já fazia uns 10, 12 anos o acontecimento, ela teve que casar numa outra igreja, enfim, gastou dinheiro e ela ficou com problemas. Tomava remédio, ela não conseguia falar ainda daquele episódio, né? Você vê que tristeza? Terrível, né? A gente tem ainda lideranças na igreja, né, que, por exemplo, a pastora Ruth, de vez em quando, ela usa lindos brincos, né? E nós já fomos numa igreja que o pastor, num determinado culto, chamou o brinco das irmãs de porcaria. Você vê que situação? Me senti ofendida. Exatamente. Então, assim, a pessoa convida você para você ir na igreja, né, e sem nenhuma base bíblica. Nós temos, inclusive, estudos... pesquisas, né, que mostram que essa questão de uso e costume no Brasil, isso é coisa do patriarcado e principalmente de coronéis, né, que eram da ditadura, se converteram, vieram para o evangelho com esses costumes, né? Mas você não vê essas coisas, por exemplo, principalmente em Jesus. A gente vai ver, avançando um pouco mais nos próximos programas, que Jesus ele tratava de forma bastante diferente as nossas irmãs e as nossas mulheres. Então, pastora Ruth, tudo isso desde a pré-história, que contaminou a história. Então a igreja, né, vamos falar da nossa casa, o protestantismo, o cristianismo, ele brotou do meio de todo esse conceito histórico lá da pré-história. Então, quem estava lá na história, ali no cristianismo, enfim, saduceus, né, fariseus, ali os patriarcas da época, eles trouxeram toda a carga lá de trás, né? E de uma certa forma, se você olhar, várias coisas que os patriarcas faziam, inclusive estabeleceu como lei, né? Jesus ele veio e não seguiu aquilo. Uma das coisas, por exemplo, se fosse correto, então vamos apedrejar essa mulher, né? Mete-lhe a pedra, vamos, né? Ele pegava a pedrinha também, né? E por que ele não fez? Não está tudo certo o que está escrito? Então ele deveria fazer, não é verdade? Então, assim, para a gente pensar um pouco, é evidente que
Nós não podemos dizer que o Velho Testamento ele não existe, apagar ele da nossa história, porque ele ali está escrito, porque algumas coisas são interessantes, né, para que haja o nosso conhecimento e a devida observação, mas nós temos que ter muito cuidado para a gente não achar que tudo que está na Bíblia deve se seguir de cabo a rabo cegamente porque ali está escrito. Tem muita coisa escrita lá, por exemplo, que é para não fazer, e outras coisas estão escritas que é para fazer, não é assim? Então temos que sempre ter esse cuidado. Ah, meu pai, Rosa Vermelha? Canta comigo? Sim, vou tentar te acompanhar. Essa, uma irmã também, né? Não dá tempo de a gente contar a história dessa música, mas é uma composição de Isabel Pacheco, uma composição antiga também. Rosa Vermelha. Aí nós vamos fazer Rosa Vermelha e Amigo Mais Certo. O Amigo Mais Certo é uma composição da Mara Lima. Aliás, a Mara Lima canta, não sei se a composição é dela. Bonita essa música, né? E aí, aqui nós temos, ó, toda a beleza da mulher na letra dessa música, né? Porque é uma composição genuína de uma irmã que fez essa música quando estava no seminário teológico. Vamos lá? Olhando esse mundo, ele viu grande multidão andando sozinha, sem nada na mão. Sua vida foi rosa vermelha, cravada na cruz. Quem passou por ele sentiu compaixão. A rosa murchando e sangrando, esvaindo sem dor, perdendo a cor, sem respiração. Mas o seu perfume se apega à mão que a esmagou, e quem a feriu concedeu perdão. Agora seu sangue vertendo, caindo no chão, 3 dias morrendo, sentiu solidão. No terceiro dia o mundo encheu-se de flores, e a rosa vermelha de novo brotou. Jesus é o lírio dos vales, rosa de Saron. Até seus espinhos são marcas de amor. E hoje ele vive a plantar um grande jardim. Se você quiser, serás uma flor, uma flor, uma flor. Maravilha, né? Então aqui está a beleza da mulher, né? O poder de composição que a mulher tem. Eu não sei como é que as pessoas ainda são contrárias, né, a esse tipo de coisa. Vamos ao último para a gente encerrar. Dizer uma ótima noite para todos e todas, que Deus possa abençoar. Obrigado a você que nos acompanha, aos ouvintes da Rádio Scala em Paranavaí. Beto Neves, obrigado pela sempre competente técnica, nos oportunizando falar aí com você. Nós queremos agradecer ao Geraldo Carvalho, que está dizendo aqui a paz do Senhor, mandando seu joinha, a Ângela Silva, Débora, Cristina, que também deu um alô aqui para nós. Pastora Ruth, as suas despedidas.
A paz do Senhor, uma boa noite a todos. Que o Senhor possa continuar abençoando a cada um de vocês. E você tá chiquetérrima hoje com essa cadeira azul, né? E não, estou. É isso daí, né? Maravilha, né? Assim o pessoal vai te ver melhor, ver a sua beleza, né? Não é verdade? Ou vai olhar só a cadeira? Então vamos lá, senão não dá tempo. Um abraço aí para todos e todas. Todas as sextas-feiras nós temos aí um encontro com você. Muito obrigado por estar conosco. A gente volta na semana que vem, se Deus quiser. E eu sei que Ele quer. Até lá, você já sabe, dá-me essa carona no seu coração. Um grande abraço, Zuzete. Nós vamos encerrar com o Amigo Mais Certo, composição da cantora Mara Lima. Vamos cantar para você. Deus é tão grande, Ele pode mudar a sua vida. Deus é tão grande, Ele pode cessar o seu sofrer. Ele conhece você intimamente, sabe o que você pensa e o que vai fazer. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga seu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, a verdade, é o caminho. Ele é a realidade dos seus lindos sonhos. Ele é o Deus que te livra da imensa solidão. Ele é a fonte jorrando nesse seu deserto. Ele é o amor que preenche todo o seu coração. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga seu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, a verdade, é o caminho. Ministério Esperança, Assembleia de Deus Cidade Alta, oração e estudo bíblico nas quartas às 20 horas, aos domingos às 19 horas, cultos de louvor e adoração. Ministério Esperança, Rua São Paulo, número 802, Parque Cidade Alta, Nova Esperança, Paraná. Ministério Esperança, unidos no amor de Deus. Assista, curta e compartilhe. Às quartas e aos domingos os nossos cultos. E todas as sextas às 21 horas, o Conexão Esperança é especial, transmitido ao vivo pelo Facebook e a Rádio Escala FM 87,9 de Paranavaí. Conexão Esperança. Fale com o Ministério Esperança. 449-9945-0202. E-mail diretoria1@msn.com. Facebook Assembleia de Deus Cidade Alta e também pelo Donizete Silva Zete. Fale com o Ministério Esperança pelo WhatsApp 449-9945-0202. Final do Conexão Esperança Especial. Assista, curta e compartilhe os nossos cultos nas quartas e domingos e os nossos programas nas sextas às 21 horas, ao vivo pelo Facebook e Rádio Escala FM 87,9 de Paranavaí. Ministério Esperança, unidos no amor de Deus.